Olá, seja bem-vindo ao treinamento sobre ergonomia pela EHS Consultoria. Meu nome é Sérgio Monteiro, sou fisioterapeuta do trabalho e ergonomista e hoje iremos falar de uma forma bem objetiva a respeito da ergonomia e a sua contribuição na saúde do trabalhador. Primeiramente, eu gostaria de questioná-los, perguntar a vocês se vocês já ouviram falar da ergonomia em algum momento, seja na empresa, seja em casa. Será que a ergonomia está presente no nosso dia a dia? Então, o que você entende quando você escuta essa palavra ergonomia? Então, eu separei aqui alguns sinônimos. Geralmente, os trabalhadores, eles referenciam ergonomia. Eles comparam a ergonomia, o que tem um pouco a ver com as seguintes palavras: postura correta. Então, quando a gente pergunta o que seria ergonomia, qual que é o entendimento, geralmente surge essa afirmação, a questão da postura, que a ergonomia ela busca ali uma melhor postura do trabalhador no seu dia a dia no trabalho. Também questão das lesões por esforço repetitivo ou doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, as LER-DORT. Então, também é muito levantado pelos trabalhadores e por profissionais de saúde e segurança que a ergonomia ela tenta prevenir o aparecimento dessas lesões. Terceiro lugar, postura no computador. Também muito comum quando nós fazemos uma busca no Google a respeito de ergonomia, é muito comum aparecer uma figura de um homenzinho ou mulher sentado ao computador com a postura correta, com algumas medidas. Então, e por último, a ginástica laboral. É aquela modalidade que é oferecida nas empresas de alongamento, relaxamento, que também é muito confundido com ergonomia. Então, hoje nós iremos ver sobre alguns conceitos de uma forma bem objetiva e tirar algumas dúvidas. Caso vocês tenham alguma dúvida, entre em contato com a EHS Consultoria, que eu irei responder com o maior prazer. Então, nosso primeiro módulo é sobre conceito, objetivo e aplicação da ergonomia. Quais são os conceitos, quais são as suas aplicações, se eu posso aplicá-la somente no ambiente de trabalho, se eu posso aplicá-la no ambiente doméstico também. E vamos discutir quais as soluções que a ergonomia pode trazer para você, trabalhador, para melhorar o seu conforto. Então, em primeiro lugar, vamos analisar esse vídeo e aí depois nós temos algumas perguntinhas. Vamos lá. Então, pessoal, sempre que eu passo esse vídeo, é motivo de muitas risadas aí, e eu acredito que com vocês não foi diferente, mas ele nos mostra algumas realidades, certo? E aí a primeira pergunta que eu deixo aqui é o que pode ser feito para melhorar esse posto de trabalho. Eu sei que é um pouco cedo a gente já pensar em alguma solução, mas eu coloquei essa perguntinha em primeiro lugar porque é realmente difícil a gente já chegar com uma solução sem antes analisar. E uma das análises que a gente faz, que o ergonomista, que é o profissional responsável em ajudar a empresa a aplicar os conceitos da ergonomia, ele tem que buscar. E dentro dessa busca está a seguinte pergunta: por que esse trabalhador desenvolveu essa habilidade? Essa habilidade de empilhar os tijolos acima da cabeça. Por que ele faz o trabalho dessa forma? Por que ele adquiriu esse modo operatório? Então, essa é uma das perguntas que todo ergonomista ele tem que buscar dentro do ambiente de trabalho, para tentar depois fazer uma projeção e uma melhoria. Então, por que vocês acham que ele desenvolveu essa habilidade?
e eu faço, né, a gente costuma ver também nos canteiros de obras, né, o pessoal que trabalha principalmente levando tijolos para o segundo andar, para uma laje, geralmente eles empilham também, mas na região do ombro. Nesse caso aí, ele usou a própria cabeça, né? Nós já vimos também o pessoal descarregar alguns caminhões, principalmente com mobiliário, né? Nessas lojas que vendem móveis, então a gente também vê essa estratégia de colocar a carga sobre a cabeça. Então, por que que os trabalhadores, ele, no caso específico, ele desenvolveu essa habilidade em empilhar, em equilibrar, né? Vocês viram que no final ele ainda passa ali sobre uma tábua bem fina, esses tijolos na cabeça, né? O segundo questionamento, quais os recursos que ele tem à disposição? Então, como vocês puderam ver no vídeo, ele tem à disposição algum recurso para auxiliá-lo ali a carregar esses tijolos, fazer o descarregamento, né, da barca ali para a terra firme? Será que ele tem algum recurso facilitador? Né? Um exemplo seria um carrinho, uma grua, né? Um guindaste, alguma coisa nesse sentido. Ou quem sabe até se essa carga não viesse paletizada, tivesse um pier, né? Eu já estou aqui adiantando e falando algumas melhorias, né, que a gente pode adotar, mas quais os recursos que ele tem à disposição? Né? Se ele só tem à disposição o próprio corpo, né, no caso aí a própria cabeça, ele vai desenvolver o modo operatório para cumprir com aquele objetivo. Então, cabe a nós, né, ergonomistas, até nós trabalhadores também, começarmos a questionar o nosso modo operatório. O porquê que esse trabalho é feito dessa forma. A gente tem que buscar sempre essa resposta. E aí, para finalizar, quais os riscos que esse trabalhador do vídeo ele vai estar exposto? É muito fácil, né? Quando a gente percebe a carga que ele coloca sobre a coluna cervical, então a gente pode imaginar, né, alguma dor nessa região de coluna cervical, cintura escapular, né, alguma hérnia de disco, uma protusão discal. Então é muito comum chegar no consultório do fisioterapeuta, do ortopedista, sobrecargas, né, dores, trabalhadores com dor nessa região cervical, e aí quando você vai analisar, pode ser que a gênese, né, a fonte dessa dor pode estar no trabalho. Nesse caso aí é bem evidente. Então, os riscos são riscos biomecânicos, riscos físicos, também riscos de acidentes, né? Ele poderia se acidentar ali facilmente, vocês viram que um tijolo quase caiu no pé dele. Então, são várias coisas que a gente tem que analisar, tá joia? E aí, pessoal, eu trago aqui o conceito de ergonomia. O que é ergonomia, né? Ergonomia, que é a junção de duas palavras gregas, né? Ergon, que significa trabalho, e nomos, que significa normas. Então, se a gente for juntar tudo, seriam normas que regem o trabalho, mas não é só isso, é muito mais. Então, o primeiro conceito que eu queria trazer para vocês, na verdade, é para tirar um conceito que é muito comum atribuir em ergonomia, que seria a questão de cadeira, de mobiliário, de ajuste de cadeira, principalmente de computador. Então, eu trouxe uma frase da Ada Ávila Assunção, que ela é uma pesquisadora aqui da UFMG, da medicina, médica do trabalho. Então, ela fala o seguinte, ela tem um artigo muito bom, que é a cadeirologia e o mito da postura correta, onde ela fala o seguinte, né, dentre outras coisas, que ergonomia não é cadeirologia. Então, é muito comum na área de saúde e segurança, até dentro da empresa, até entre nós mesmos, a gente atribuir ergonomia a ajuste de mobiliário somente. E não é só isso. Tá? Nós vamos ver nos demais módulos que a ergonomia ele tem muito mais a ver, tem muito mais a contribuir do que só ajuste de mobiliário, de cadeira, qual que é a altura correta, né? Os olhos aqui de frente para o monitor. Né? No caso, num ambiente industrial mesmo, né? Como que não tem cadeira? Como que a ergonomia ela pode contribuir? Nós vamos ver isso também. Então, eu trouxe logo abaixo um conceito que é usado pela Associação Brasileira de Ergonomia, que é a ABERGO. Então, esse conceito ele é amplamente utilizado e, resumidamente, é o seguinte: a ergonomia é uma disciplina, tá, científica que ela tenta entender a interação do homem com o trabalho. Foi o que a gente acabou de fazer naquele vídeo passado do carregador de tijolos, né? A gente tenta entender o porquê que ele trabalha daquela forma, porquê que ele adquiriu aquele modo operatório, certo?
E aí, a partir desse entendimento, ela vai, através da sua metodologia, aplicação de teorias, princípios, né, medições, projetos, projeções, ela vai aplicar todo esse material para otimizar essa relação entre o ser humano e algum sistema. Tá? Quando você tem uma relação boa entre o trabalhador e o seu trabalho, né? Ou seja, uma relação harmoniosa, o trabalhador trabalha confortável, sem sobrecarga, esse trabalhador ele é mais produtivo para a empresa. Né? Além de você, no caso, prevenir perdas, né, por afastamento, passivos trabalhistas, você também eleva a qualidade e a produtividade quando você tem um ambiente ergonômico. Então tá aí um exemplo, né? Também a ergonomia é chamada de fatores humanos, principalmente nos Estados Unidos. Então, ela primeiro procura entender a relação do homem com o trabalho, para depois aplicar teorias, metodologias, medições para melhorar essa relação e torná-la mais confortável, segura, né? E, consequentemente, mais eficaz. O objetivo dela, tá? É sempre adaptar as condições de trabalho ao trabalhador, né? E aí, quando a gente fala de ergonomia e NR17, o que significa NR17? NR é norma regulamentadora. Então, a ergonomia está normatizada aqui no Brasil através da NR17. Então, o que eu trouxe aqui, um dos objetivos, né, que a NR17 nos traz, é justamente adaptar as condições de trabalho ao trabalhador. Né? Ela ainda fala de condições psicofisiológicas. Né? Quando a gente fala de psicofisiológico, quer dizer que abrange tanto a questão mental, cognitiva, né? de raciocínio, tomada de decisões, a questão de como você lida com trabalho, motivação, também junto com a questão física, fisiológica, um funcionamento ali do corpo humano, principalmente no sentido músculo-esquelético, né? Como que está essa contração muscular no trabalho, se ela é uma contração estática, dinâmica, enfim, nós vamos ver isso mais para frente. Então, a própria norma, ela diz que a ergonomia, ela busca adaptar as condições de trabalho às condições psicofisiológicas dos trabalhadores, ok? Então, a gente tem trabalhos que são predominantemente físicos, né? Um exemplo é o pessoal da construção civil, né? O pessoal que trabalha ali mais fisicamente mesmo, e nós temos os trabalhos mais de ordem cognitiva, né? Um exemplo seria um controlador de voo, que ele controla ali os voos ali lá na cabine de comando do aeroporto. Então, é um trabalho de demanda mais cognitiva, um bancário, por exemplo. Então, a gente tem os dois tipos de tarefas, de trabalhos, né? Então, todas essas tarefas, sejam elas mais de ordem física ou cognitiva ou psicológica, elas têm que estar adaptadas ao trabalhador. Então, resumindo, a regrinha máxima da ergonomia é: o trabalho tem que se adaptar ao homem, nunca o homem se adaptar ao trabalho. Tá certo? Então, essa é a regra de ouro da ergonomia. Então, podem guardar isso aí. Em segundo lugar, transformar esse trabalho, né? Proporcionando sempre o bem-estar. Quando a gente fala de ergonomia, automaticamente é sinônimo também de conforto. Então, esse trabalhador, né, ele estando confortável, né, tendo bem-estar no trabalho, isso vai elevar a sua qualidade, certo? E a sua produtividade. E, consequentemente, a segurança. Então, é interessante para as empresas investirem em ergonomia. Tá? Nós vamos ver alguns tipos de ergonomia que também envolve a participação dos trabalhadores. Então, um trabalhador confortável, ele é mais produtivo e ele trabalha com mais segurança, ok? Então, eu trouxe aqui algumas aplicações da ergonomia, né? E aí, o Ichiro Ida, em seu livro, né, Ergonomia, Projeto e Produção, ele traz os tipos de ergonomia. Basicamente, são 4 tipos. A ergonomia de concepção, a ergonomia de correção, a de conscientização e a de participação. E aí, vamos lá, cada um deles. Na ergonomia de concepção, eu trouxe essas 2 primeiras fotos aí. Vocês podem ver, é um piloto de Fórmula 1, né? Qual que é a posição que ele fica no cockpit ali de um carro de Fórmula 1, né? É até estranho quando a gente olha assim, fica praticamente deitado ali. Então, isso tem um motivo, né? O motivo primariamente aí aerodinâmico. Então, ele é feito um banco nas medidas do piloto. Então, vocês podem ver na segunda foto,
né? Que esse banco ele é praticamente moldado ali de acordo com as características ali, no formato corporal do piloto, para ele se adaptar e correr ali 50, 60 voltas ali, ou até mais. A gente pensar aí umas 24 horas de Le Mans, né? São 24 horas correndo, no melhor conforto possível. Então, o banco, o cockpit, foi todo projetado em volta do piloto, certo? Então, é a mesma, se a gente fosse pensar, o trabalho se adaptando ao homem. No caso, o carro de corrida se adaptou ao piloto para ele poder ter a maior eficiência possível, né? Tanto aerodinâmica quanto de pilotagem. Então, esse é um exemplo de ergonomia de concepção. A ergonomia de correção já é essa segunda foto aí da moça olhando no microscópio. Então, ali ela está adotando uma postura, né, de inclinação de tronco. Então, ela, para olhar no microscópio, ela está chegando um pouco para frente, consequentemente, ela está tirando o apoio das costas da cadeira. Então, o que se fez ali? Fez uma correção. Então, ela adotou um suporte de cotovelos ali, onde ela pôde, com esse suporte, olha só um suporte de cotovelos, como que mudou essa postura dela. Consequentemente, esse pessoal, cientistas e tudo, que tem um trabalho que exige uma atenção constante, é um trabalho bastante intelectual, se eles ficarem muito tempo nessa postura, isso vai gerar problemas, prejuízos, né? Principalmente nessa região cervical, cintura escapular. É o mesmo caso dos dentistas, né? Que ficam também numa posição estática, um pouco inclinada para frente, olhando para uma superfície muito pequena, que é a boca, né? Então, esses profissionais, algumas classes profissionais, eles têm mais propensão em adquirir algumas doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho e por causa de ergonomia. Nós temos a ergonomia de conscientização, que é justamente essa que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Nós estamos fazendo um treinamento, conscientizando, mostrando um pouco dos conceitos, tirando um pouco dos pré-conceitos também sobre ergonomia. Então, nós estamos conscientizando. E a ergonomia de participação, né? A ergonomia ela não existe sem a participação dos trabalhadores. O ergonomista, quando ele vai na empresa e visita a empresa para conhecer as tarefas, as atividades, ele precisa da participação dos trabalhadores, da voz dos trabalhadores, porque só vocês sabem, né, o que se passa no dia a dia ali. Às vezes vocês têm uma solução que ainda não foi apresentada, às vezes por uma falta de incentivo ou de oportunidade. Então, essa participação dos trabalhadores na ergonomia, ela é essencial, é o ponto essencial da ergonomia, são a voz dos trabalhadores, né? Então, nós temos algumas empresas que têm o chamado comitê de ergonomia, que é como se fosse uma CIPA, né, formada por trabalhadores, gestores, né, o pessoal da manutenção, enfim, de vários setores, RH, e aí eles formam um comitê, e aonde, por exemplo, a empresa quer adquirir um maquinário novo, né, quer mudar o processo de produção. Então, é consultado esse comitê, se chega num consenso acerca daquele assunto que se colocou em pauta, e aí, a partir daí, né, aplicados os conceitos de ergonomia, que aquele ambiente vai ser mudado, aquela máquina vai ser adquirida, né, ver com o fabricante se ela, né, como que é a operação dela, se é uma operação ergonômica ou não, enfim. Então, isso tudo com a participação dos trabalhadores, tá? Vou citar um exemplo aqui simples, tá? Que é uma simples aquisição de cadeira de escritório, né? Nós falamos da cadeira, da cadeirologia, mas esse exemplo é muito bom para exemplificar essa questão da participação. Vamos supor que uma empresa quer adquirir umas cadeiras novas. Aí ela simplesmente vai lá, faz uma tomada de preço, vê a mais barata e compra, né? Aí quando ela traz aquilo, é colocado no ambiente de trabalho, o trabalhador senta ali, ele não gosta da cadeira, ele não se adapta à cadeira, ele acha a cadeira desconfortável. Então, qual seria a maneira correta de se fazer? Chega no fabricante, eu preciso que você fazer um teste com 3, 4 modelos, os meus trabalhadores vão testar, e aquele modelo que mais se adaptarem, mais confortável para eles, eles vão apontar e nós vamos fazer a aquisição. Esse seria um exemplo de ergonomia de participação, ok? E aí, junto da aplicação dela também, nós falamos aqui, né, sobre os tipos de ergonomia. Agora nós vamos falar sobre as áreas de atuação da ergonomia, que são 3, tá? Nós temos a ergonomia física,
que é a mais lembrada, né? Como eu disse, a gente lembra muito de ergonomia, a gente lembra de postura, de movimento repetitivo, biomecânica, né? O trabalhador ali com com a postura, ele está flexionando, está com os braços acima da linha do ombro, isso pode gerar um prejuízo, enfim. A gente lembra muito ergonomia pela ergonomia física. Porém, né, ergonomia física diz respeito à antropometria. O que seria isso? São as medidas do corpo humano, nós vamos ver mais para frente também, né? Tem uma ciência que ela estuda as medidas do corpo humano, por exemplo, a distância aqui do meu cotovelo ao chão, né, a distância do meu cotovelo ao meu punho, enfim, ela faz uma média ali da população brasileira, europeia, americana. Para que serve isso? Serve justamente para se projetar dispositivos, a cadeira mesmo, para ela atender uma pessoa mais magra, mais gordinha, mais alta, mais baixa. É feito um estudo antropométrico aí de uma população, por exemplo, a brasileira, e aí o fabricante da cadeira vai fazer uma cadeira ali que atenda todo mundo. Então, é o estudo das medidas corporais, tá? A antropometria. Fisiologia humana, que diz respeito ao funcionamento, né, dos nossos vários sistemas aí, sistema cardiorrespiratório, sistema músculo-esquelético, principalmente, né, quando se fala em ergonomia, o sistema visual, audiovisual, né, o sistema cognitivo, enfim, vários tipos de sistemas. É interessante aí o ergonomista ter esse conhecimento para poder melhorar o posto de trabalho. E a biomecânica, né? Biomecânica, a gente juntou a biologia com a mecânica. Então, na biomecânica, nós vamos avaliar força, né? Tem estudos de ergonomia que ele consegue medir quantos newtons, né, de força está exercendo sobre a sua coluna vertebral. A gente consegue avaliar ângulos de articulação, né? A gente consegue avaliar vários fatores, né? A questão de alavancas, força exercida pelo trabalhador, enfim, quantos calorias ali ele despende no ambiente de trabalho, numa jornada. Por exemplo, lembra aqueles trabalhadores que vão tirar o eucalipto ali, né, que fica debaixo do sol, ali é um trabalho bastante atenuante, desgastante, né, na verdade, e aí ele consome muitas calorias ali, precisa estar repondo isso. Isso tudo tá dentro ali da fisiologia, da biomecânica. Nós temos a ergonomia cognitiva, que ela vai falar sobre o raciocínio, a memória, a resposta motora, né, a tomada de decisões, principalmente em face de algum problema, né? Uma máquina ali acabou de dar problema, qual que é a tomada de decisão que esse trabalhador vai fazer? Quando é um trabalhador experiente, ele já sabe o que fazer, aonde recorrer, ao contrário de um trabalhador mais novato, né, que acabou de chegar na empresa, uma máquina quebra com ele. É diferente a tratativa desses dois trabalhadores. Então, a ergonomia cognitiva, ela olha muito isso. Eu dei alguns exemplos, né, sobre a ergonomia, os tipos de trabalho cognitivo mais físico, e um exemplo aqui de um trabalho cognitivo, né, que a gente pode citar, seria os controladores de uma usina nuclear, por exemplo. Eles não ficam lá misturando urânio, fazendo a reação ali nuclear, não. Eles controlam tudo atrás de um computador. Então, eles têm que ter tomada de decisão, né, raciocínio, memória, tudo isso aí. E, por último, a ergonomia organizacional, que também é chamada de macroergonomia. Essa ergonomia, ela diz respeito à organização do trabalho e produção, as comunicações, né, entre os vários setores ali da empresa, a hierarquia, quais são os cargos, né? O diretor, depois vem o encarregado, depois o trabalhador, aí nós temos ali o encarregado da manutenção, o encarregado do RH, enfim, vários tipos de cargos ali, o organograma da empresa, a gestão de pessoal, né? A cultura organizacional dessa empresa e também, enfim, essa ergonomia organizacional. Então, isso é só alguns exemplos, né? Então, nós falamos sobre os tipos de ergonomia, né? E falamos de ergonomia de correção, concepção participativa. E nós estamos falando agora das áreas de ergonomia, física, cognitiva e organizacional, beleza? E aí, como eu trouxe aí, que eu achei muito interessante, eu tenho esse hábito, né, de estar ali na rede social, no Instagram, e aí quando eu vejo alguma coisa relacionada à ergonomia, eu sempre salvo para depois apresentar nas palestras. Então, essa página do Instagram, né, o Surpreendente, ela colocou essa postagem, eu achei muito interessante, né? Os caminhos da Universidade de Ohio foram pavimentados com base nas rotas que os alunos faziam antes da pavimentação.
Então, isso é um exemplo de como, né, quem fez, o arquiteto, o engenheiro responsável, ele foi o mais prático possível, certo? Ele poderia fazer uma coisa muito espalhafatosa, mirabolante, que deu uma volta gigante, mas não, o que ele pensou? Na praticidade, certo? Ele viu ali os caminhos que já eram percorridos, as marcações ali na grama, ou seja, onde que os alunos mais pisoteavam ali na grama, e aí ele fez os caminhos baseados nisso. Isso é uma adaptação, né, que ele fez, que ele teve a ideia de fazer, pavimentou, e eu tenho certeza que ninguém pisa na grama ali fora desses caminhos, que eles estão todos o quê? Otimizados. Então esse é um exemplo aí também de ergonomia que a gente pode falar, tá? No caso aí de concepção. E aí, mais uma perguntinha para vocês, tá? Eu quero que vão refletir um pouquinho aqui. A ergonomia se aplica somente no ambiente de trabalho? O que vocês acham? Eu dei alguns exemplos aqui, né? Mas já dei alguns spoilers aqui, né? Como o pessoal fala. Mas quando a gente pensa em ergonomia, a gente pensa muito no trabalho. Mas ela também é aplicável na nossa casa. Vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, a bengala do vovô, né? Se vocês puderem ver aí, aonde ele coloca a mão, é totalmente voltado ali para ele estar o mais confortável possível, que a gente chama de pega confortável, né? Pense bem, vocês estão vendo a figura aí da bengala. Então, onde ele vai pegar, ele vai fazer uma força ali contra o chão, tem que ser confortável, tem que ser uma superfície ergonômica, tá? Vocês já devem ter escutado aí mouse ergonômico, teclado ergonômico, né? Quem gosta de arma aí, né? Onde pega na arma aqui, na coronha, ela é ergonômica também. Enfim, então a ergonomia também se aplica a produtos, né? A design de produtos que podem ser usados em várias ocasiões, não só no trabalho. Um outro exemplo que eu trouxe aqui, para quem gosta de videogame, né? Quem é mais velho aí lembra os primeiros videogames como é que eram, as manetinhas quadradas, né? Aí depois com o Nintendinho, e depois vem o Super Nintendo, já um pouquinho mais arredondada, mais confortável, né? Olha a palavra conforto aí, mais uma vez, em se tratando de ergonomia. Então, você conseguia pegar ali, né, melhor nessa manete, conseguia apertar os botões sem exercer muita força, né? Não tinha quina viva pegando na sua mão. E aí foi evoluindo, depois veio a manete do PlayStation 1, né? E aonde você tinha uma pega aqui embaixo, aqui no caso da foto, uma pega melhor, né, mais ergonômica, enfim, só foram melhorando esse design. Então, mais uma vez, a ergonomia na questão dos produtos e coisa que a gente usa dentro de casa. E também, para exemplificar também, né, as próprias regulagens que a gente faz quando a gente entra no automóvel. Né? Quando você pega um carro emprestado ou quando a sua esposa, né, usa o carro, quando você vai usar logo em seguida, o que você faz? Você não adapta todo o carro ali para você? É o mesmo princípio da ergonomia, né? Como eu disse, o trabalho se adapta ao homem, e não o contrário. Então, no caso do carro, você vai adaptar, ele te oferece essa possibilidade, essa flexibilidade de ajuste, né? Então, outra regrinha de ouro da ergonomia é quanto mais ajustes, mais flexível o posto de trabalho, melhor. Ele vai abranger, né, vai suportar pessoas de vários tipos, né, mais gordinho, alto, baixo, enfim. Né? Um exemplo também de adaptação seria para o próprio trabalhador com alguma deficiência, né, principalmente física, auditiva, visual. Então, a ergonomia também ajuda nesses casos. Então, no caso aí, a ergonomia usada dentro de casa, tá aí um belo exemplo aí dos ajustes que a gente faz nos carros, né? Os carros hoje já vêm com ajuste do banco, ajuste elétrico, ajuste de lombar, né? Alguns carros têm o ajuste do volante, vem para frente, para trás, para cima, para baixo. Antigamente não tinha isso, né? Então as coisas só vão evoluindo. E aí um outro exemplo também, eu até tenho esse dispositivo, né? Que mais aqui à esquerda da tela, que é um pegador de sacolas. Então, em vez da gente ir no supermercado e colocar aquele tanto de sacola apertando os nossos dedos aqui, principalmente quando tem algo pesado, um saco de arroz, alguma coisa, que a alça da sacola ela comprime essa região, a gente pode adquirir esse pegador de sacolas aí, aonde tem uma pega boa, né? É o mesmo caso aí da bengala, tem uma pega boa, uma alça boa e não vai fazer nenhum tipo de compressão nos nossos dedos, né? Então, é um exemplo também de ergonomia aplicada no ambiente doméstico.
E aí, para a gente finalizar o nosso primeiro módulo, eu gostaria, né, eu trouxe duas reflexões que vocês podem fazer aí, se juntem com os colegas de turma, né, de setor, e aí nós vamos fazer essas duas reflexões aqui, que é o seguinte: primeiro, pense em seu ambiente de trabalho e descreva como a ergonomia ela poderia auxiliar em determinada tarefa ou situação do trabalho, né? Levando em consideração os objetivos e aplicações demonstrados nesse módulo. Nós vimos aí os conceitos, as aplicações, os objetivos da ergonomia, né? Então, o que a gente quer é que vocês reflitam junto com os colegas em alguma situação de trabalho que vocês vivenciam, como que a ergonomia ela poderia ajudar. E aí vocês vão discutir em grupo isso aí. Ou se não tiver grupo, individual, ok? Aí depois vocês enviem aí, combinam com a EHS, consultoria, o envio dessa atividade. Da mesma forma, né, pense em sua casa. O que a ergonomia poderá lhe auxiliar nas tarefas do dia a dia para torná-las mais confortáveis e eficientes. Dei alguns exemplos aqui, até no outro slide, mas há vários outros, né? Eu posso citar aqui, por exemplo, uma vassoura elétrica, onde você só num dispositivo daquele, você não precisa, por exemplo, pegar ali, usar uma pá, porque ela já suga, já tem ali o recipiente que fica sujeira, então dali direto você já vai e coloca no lixo, né? Não precisa fazer muito movimento repetitivo, é só fazer esse movimento aqui, o ombro sempre abaixo dessa linha aqui normal do ombro, né? Então é outro dispositivo que auxilia dentro de casa. Enfim, eu estou dando várias dicas aqui, mas aí vocês vão pensar em casa, tá joia? Então esse foi o nosso primeiro módulo é uma introdução bem objetiva sobre ergonomia. Eu espero, né, que vocês tenham aprendido alguma coisa, né, sobre ergonomia, alguns conceitos e aplicações, e qualquer dúvida que tiverem podem entrar em contato com a EHS Consultoria e eu vou ter o prazer de respondê-los, ok? Um grande abraço e nos vemos no próximo módulo.